Bom, pessoal, nessa aula, né, eu vou estar criando com vocês aqui um projeto de uma calculadora, tá? É um projeto simples, tá, de uma calculadora, mas utilizando aí o Compose, né, que é a nova UI, né, de desenvolvimento do Android, né, que deve ser lançado de forma oficial, né, agora no final do ano. E aí o que que acontece, né? Por ainda não ter sido lançado de forma oficial, caso vocês queiram utilizar este recurso, né, vocês vão ter que utilizar na versão beta, digamos assim, do Android Studio, que é uma versão chamada Android Studio Canary, certo? Canary. Se vocês baixar a versão convencional do Android Studio, ainda não está disponível isso, visto que ainda não foi lançado oficialmente, né? Mas o que deve acontecer aí no final do ano. Então, ó, vou criar aqui um novo projeto, tá? Vou chamar aqui de app calculadora. Nós não vamos estar desenvolvendo nenhuma calculadora muito elaborada, né? Depois eu vou criar um vídeo, né, refatorando esse código, né, para o padrão MVVM, tá? Para ter uma melhor separação das responsabilidades no nosso aplicativo, mas por enquanto vamos do jeito mais simples, né? E aí, o que que acontece? A linguagem, gente, para trabalhar com o Compose é o Kotlin, tá? Apenas o Kotlin terá suporte a essa nova forma de se trabalhar no Android. Eu vou clicar aqui em Finish, certo? E vou aí estar criando, né, um projeto de uma calculadora com vocês. Antes da gente continuar, né, eu vou ter que fazer uma alteração no nosso código, mas antes eu vou pedir para executar, ó, e aí vocês vão ver que vai dar um erro. Olha, ele está executando o nosso código e aí ele vai acabar dando uma mensagem de erro. Qual que é a mensagem de erro? Se a gente observar aqui, ó, a, a versão que eu estou utilizando do Android do Kotlin, né, a versão 1.432, é a última versão. Porém, né, para trabalhar com o Compose, ainda está na versão 1.430. Essas diferenças acontecem porque ainda não foi lançado efetivamente a versão oficial do Compose, tá? Quando ser lançado, esses problemas não vão acontecer. Então, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo aqui um downgrade aqui na minha aplicação. Deixa eu só localizar onde que é. Aqui, ó. Eu estou dizendo que eu estou utilizando a versão 32. Agora eu digo que eu vou usar a versão 1.430. Estou aí abaixando uma versão do meu Kotlin para esse projeto. Caso contrário, eu não conseguiria estar utilizando o Compose, né? E aí o que que acontece? Projeto criado, vamos dar uma olhada no nosso código. Para quem é acostumado com o desenvolvimento mobile, né? O que que acaba acontecendo? Não tem esse set content aqui, né? Na verdade, teria aí uma chamada para o XML da nossa aplicação. E é aí que o Compose entra em ação. Na verdade, a gente não utiliza mais XML, né? A gente trabalha com uma abordagem declarativa para estar trabalhando aí com os nossos sistemas. Se a gente executar isso daqui, ó, o que que acontece? Nós temos um set content e dentro desse set content, né, nós temos um tema sendo aplicado, né, um tema padrão aí do Material Theme, né, Material Designer. Depois nós podemos estar aí modificando. E aí dentro dele, né, nós temos uma função chamada Gretchen, passando aí um parâmetro chamado Android. Essa função Gretchen é esse cara aqui, ó, Gretchen, né? Percebam que ele recebe um parâmetro e exibe a mensagem dentro de um text. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, toda função que a gente quiser trabalhar de forma visual, ela tem que ser uma função composable, tá? E aqui embaixo nós temos aqui, caso a gente queira ver um preview do que a gente está fazendo. No momento eu vou até tirar fora. Isso daqui eu vou estar visualizando direto na nossa aplicação o que está acontecendo. Então, ó, vamos só executar para vocês verem, né, qual que é o padrão do que já vem aí para o nosso Android na versão Compose, né? O Jetpack, gente, é um conjunto de bibliotecas que a Google lançou há mais ou menos uns 2 anos.
E nesse conjunto de bibliotecas, né, nós temos várias facilidades para o desenvolvedor. Nós temos, por exemplo, a biblioteca ROM, que abstrai muita coisa que antes a gente fazia no braço, quando se comunicava com o banco de dados SQLite, né? Nós temos a Work Manager, né, para trabalhar aí de uma forma mais elegante, né, com threads na nossa aplicação, fora outros recursos que a própria linguagem Kotlin trouxe, como o uso de coroutines, né? Tudo isso a gente vai estar vendo mais à frente aí, o uso de View Model, Live Data, para trabalhar aí com da melhor maneira, de forma responsiva nas nossas telas, né? Responsiva não, né? Reativa, né? Uma programação aí voltada aí a ser reativa. E aí, gente, o que acontece, né, com essa nossa programação reativa? Essa programação reativa que a gente vai estar utilizando, né, eu vou apagar essa funçãozinha Gretchen aqui, tá? E perceba que já vai dar erro aqui. Se a gente observar o que apareceu no nosso aplicativo, né, apareceu a mensagem Hello Android, tá? Agora, o que a gente vai estar fazendo? Que era basicamente o que nós tínhamos, né? Eu passava a palavra Android para minha função Gretchen, né? Eu recebia como parâmetro e aqui dentro do Gretchen eu exibia o Hello Android, no caso. Vamos apagar esse cara para a gente criar aqui tudo do zero, né? Então agora aqui eu vou criar uma nova função que eu vou chamar de tela calculadora, certo? Então eu criei aqui uma nova função, certo? E para que essa função possa ser trabalhada de forma visual na nossa tela, né, eu tenho que colocar a notação aqui composable, certo? Coloquei aqui a notação composable. E agora, aqui dentro, eu vou chamar essa minha função que eu acabei de criar, chamado de tela da minha calculadora. Se eu executar, gente, não vai aparecer nada, né? Ó, se a gente ver aqui no nosso aplicativo, não está aparecendo nada, porque eu só defini a tela, mas eu não defini, né, como que essa minha tela vai estar funcionando. Então, olha o que eu vou estar fazendo aqui. Eu vou chamar um cara aqui chamado de Scaffold, tá? Para quem já trabalha com alguns frameworks como Flutter da vida, né, já sabe que esse scaffold, né, ele funciona com alguns componentes principais do Material Designer para tela, né? Ele trabalha, por exemplo, com a nossa toolbar, que é aquela barra superior que fica aqui em cima, né, o conteúdo, que é o nosso corpo, o body, né, e aqui embaixo geralmente tem um botão chamado de Float Action Button, certo? Então eu vou colocar agora uma toolbar aí no nosso projeto. Então para isso, né, eu vou estar declarando aqui, né, top, um componente top, app, top bar, né? E eu vou dizer que esse meu top bar, né, o T minúsculo, ele vai receber o que, né? Ele vai receber uma função, tá? Ele vai receber uma função chamada de top app bar. E dentro desse top app bar, né, eu vou ter o que, né? Eu vou ter algumas informações, como por exemplo, meu title. Então eu venho aqui, coloco um title, certo? Title, title igual ao texto que eu quero que seja exibido, né? Então eu vou colocar aqui, ó, calculadora. Esse top bar tá dando erro. Vamos ver por que tá dando erro aqui no nosso glorioso top bar. Dei um Alt Enter e acabou que não funcionou, né? Então eu tenho aqui uma funçãozinha, né? Correto. E aí eu tenho top app bar, né? Dentro desse top app bar eu passo aqui um title, né? E esse title meu recebe um text, que é também uma função. O Kotlin ele é muito baseado, né, na programação funcional. O engraçado, né, que ele não reconheceu nem o text nem o top bar, né?
Ó, vou escrever aqui novamente o teste. Olha, e ele não reconheceu ainda. Vou escrever aqui novamente. Agora a função top bar, né? Top app bar. Vou colocar aqui um ponto e vírgula. E ele ainda não reconheceu, gente. Por que será que ele não está reconhecendo? Eu chamei ali no meu scaffold, eu chamei o meu top bar, né? Chamei o meu top bar. Top bar recebendo uma função, certo? Aqui eu tenho o top app bar. Vamos ver aqui, ele deu uma opção, criar top app bar. Não. Questão de espaços, eu acredito que não seja também. Boa pergunta, por que não está indo? Né, tem a propriedade title aqui. Vamos ver se ele está dando algum outro erro de código, ele não está dando. Depois eu vou colocar aqui, ó, um content. Vamos ver se ele vai reconhecer o content. Content é igual aí a uma função que vai ter aí o meu conteúdo, né? Então, depois do nosso aí toolbar. E ele também não está reconhecendo, gente, o nosso scaffold aqui. Vamos ver aqui as importações aqui em cima para ver o que tem aqui de importação, né? Ó, estou importando todos os componentes do Material Designer, né? Então não tem problema. A minha função, eu declarei ela como composable. Tela calculadora. Boa pergunta, gente. Por que ele não está reconhecendo? Deixa eu só fazer um teste aqui. Eu vou colocar aqui, né, um texto, só para ver se vai. Ah lá, gente, se a gente observar, ele não está reconhecendo também, ó, o meu texto aqui, ó. Então aqui eu colocaria aqui um text. Olá, mundo. Ó, mas percebam que esse cara aqui, ó, ele não está reconhecendo, né? Que estranho, gente. Só um segundinho. Vamos descobrir por que não está indo. Tenho meu toolbar. Top. Olha lá, o engraçado é que ele reconhece aqui, ó, o meu app bar. Mas, porém, na hora que eu chamo, ele não reconhece. Ah, tá. Era esse conjunto de chaves. Ó, agora foi. Tá? Tinha um conjunto de chaves a mais. Tá. Então agora, gente, a gente vai prosseguindo, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco mais, né? Depois desse meu toolbar, agora eu vou ter um componente chamado content. Vamos ver se vai, né, aparecer. Agora lá, apareceu o meu componente content. O que eu vou ter nesse content aqui, gente? Nesse content, né, eu vou ter o que eu quero que apareça, certo? O que eu quero que apareça visualmente no corpo do meu componente scaffold. Se a gente visualizar do jeito que tá, ó, só para vocês verem, ó, ele deu um erro. Ele está sendo esperado ponto e vírgula na linha 30. Beleza, mas se eu coloco ponto e vírgula, o erro some. Se a gente observar agora, o que nós temos aqui, ó?
nós temos aqui agora um menu, né, uma barra superior, que a gente chama de toolbar, certo? Vamos prosseguindo aqui agora, né? Aqui dentro do meu content, agora eu quero que seja o que eu quero exibir. Então, eu vou colocar aqui um column, certo? O column, ele funciona assim, é um componente embaixo do outro. Da mesma forma que eu tenho o column, eu teria o row, certo? Mas nesse momento a gente vai trabalhar com o componente column. E aqui dentro do column, eu vou especificar, né, os componentes que eu quero que sejam exibidos. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma caixa de texto, né, circundada com uma borda, que é esse Outline Text Field, certo? E aí, ele já tem, né, algumas informações que a gente vai estar passando para ele. Primeiro, né, um valor que a gente quer estar trabalhando. Como este valor ele vai estar, né, atualizando este meu componente através de um estado, eu preciso declarar ele, certo? Como o tipo de remember, né? Então, eu vou declarar aqui uma variável, certo? Eu estou declarando aqui uma variável, e essa minha variável, eu vou chamar ela de valor A, certo? E eu vou dizer, né, que ela vai trabalhar em cima de um remember, ó. Remember, aqui, apareceu aqui um remember, né? E esse meu remember, né, ele vai trabalhar em cima de um objeto chamado mutable state, ó, mutable state of, certo? Inicialmente vazio. Ah, professor, mas está dando um erro. Esse erro aqui, gente, é só a gente vir aqui em cima e dizer, né, que a gente não vai, né, utilizar só o remember. Na verdade, né, a gente vai utilizar, todos os componentes do runtime. Vamos ver se o erro sumiu. Ah lá, o erro daqui sumiu, certo? O erro daqui sumiu. Agora tá dando erro no outline text. Por quê? Eu ainda não declarei em cima de qual variável que esse meu campo vai estar vinculado. Então, eu vou definir aqui, ó, valor A, certo? Tem algumas outras propriedades que eu tenho que estar passando, tá? Dei um Ctrl espaço aqui, ó, e aqui eu vou estar definindo, ó, algumas outras opções. Eu vou estar definindo um label, certo? O que seria o label? É o título que vai aparecer na minha caixinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, informe o valor A, certo? E além disso, eu tenho que passar aqui um evento, né? Que é o onValueChange. O que é esse onValueChange aqui? Ele vai fazer, né? Ele vai pegar o meu valor A, né? Que eu atribuí, e vai jogar nele o que eu defini, né? O que eu defini na minha caixinha, esse it, né? É o meu próprio componente. Então, tudo que eu escrever na minha caixinha, ele vai atualizar esse meu valor A, certo? E como esse valor A, né, ele é um tipo aqui de remember, né, de mutable state of, toda modificação que ele tiver, ele vai automaticamente atualizar o que está aqui no meu value, ok? Por que está dando erro aqui agora no meu outline test field? Vamos dar um Ctrl Enter para ver qual que é o erro que está dando aqui no meu outline filter aqui. Se eu apagar essa caixinha de chaves, também não fui, né? Também não foi. Por que diabos está dando erro no outline test field? Eu tenho value e um value changer, né? Vamos ver o que ele dá de opção mesmo.
Aqui não tem nada a ver, gente. Vou colocar aqui novamente o Outline Test Field. Olha lá, e ele já vem, ó, com um erro. Entende? Ó, ele já está vindo aqui também com um erro. E agora, José? Qual será a solução? Aqui no meu label, eu tenho que passar aqui o meu teste, né? Ei, meu pai, eu tenho que passar aqui o meu text como uma função. Tá, vamos ver se é só isso. Era, gente. O problema estava no label. Então, gente, o que, que eu fiz aqui? Ó? Eu criei um outline test field, certo? E disse que ele vai funcionar em cima de uma variável que tem estado, né? Porque toda modificação que eu fizer na minha caixinha outline text, ele vai disparar esse evento onValueChange, colocando no meu valor A o valor que eu acabei de digitar na caixinha, isso que significa esse meu it, o próprio componente, a minha própria caixa, automaticamente ele vai atualizar aqui o valor A. Como ele é do tipo remember, né, ele vai atualizar todas as minhas informações, certo? Se eu visualizar como que está ficando o nosso app, ó, vamos ver como que está ficando o nosso appzinho. Ah lá, já tem um campo, certo? E na hora que eu digito as informações, ó, ele consegue alterar, tá? Por quê? Porque eu declarei essa minha variável do tipo remember, tá? Se eu não fizer essa vinculação, não iria estar funcionando. O que que acontece? Eu vou colocar agora uma outra caixinha de texto, certo? E essa minha caixinha de texto, ela vai funcionar em cima do valor B. Então, vou colocar aqui o valor B e informe o valor B, certo? Por que está dando erro? Está dando erro porque eu não tenho nenhuma variável aqui chamado valor B. Então, eu vou criar ali em cima uma variável também chamada de valor B. Percebam que os erros já sumiram. Vamos visualizar para ver como que está ficando ó, a nossa caixinha de texto. Ah lá, tem o campo valor A e tem o campo valor B, certo? E aí, gente, o que que acontece? Eu vou colocar agora um button, certo? Vou colocar aqui então um button, um componente button, tá? Ele tem aqui a ação de clique, né? E além dessa ação de clique, né, ele tem o título que eu quero que apareça, né? Então, além do meu onClick, eu vou estar definindo aqui o meu label. Opa, será que é aqui? Não, gente. Qual que é o chute que tá dando aqui nesse meu botão aqui? Text. Não, text parece que vai. E aqui no meu text, eu vou estar passando aqui o texto. Calcular a soma. Ok? Por que que tá dando agora este erro aqui? Se eu fizer assim, ó, também não é. Oxe, eu tenho um onClick. Caramba, no meu escopo aqui que eu declaro isso daí. Tá aqui declarado o nosso text, né? E aí, ó, se a gente visualizar como que tá ficando o nosso button, o nosso app,
Tá lá, nome, título e um botão que ainda não faz nada. Primeiro de tudo, gente, eu vou esticar essas caixinhas para que elas ocupem todo o espaço disponível, né, do meu componente column. Então, o que acontece? Vamos ver se aqui, modify. Eu vou criar um objeto modify, dizendo aqui que eu vou ter, ó, fill max width, ou seja, toda a largura disponível para o meu botão que o meu componente pai, no caso meu column, né, vai estar aí disponibilizando para mim. Vamos ver como ficou o nosso botão. Ah lá, já ocupou todo o espaço. O que acontece? Eu vou fazer esse mesmo modify aqui, ó, para as minhas caixinhas de texto. Então eu vou fazer isso aqui para o meu outline test. Opa, faltou a vírgula, né? E vou fazer aqui para a minha outra caixinha de texto aqui também. Certo? Se a gente visualizar agora, ele vai ter esticado tudo. Vamos visualizar o nosso app, ó. Ah lá, ele esticou agora absolutamente tudo. Só que esse botão somar, ó, ele está em cima dos nossos botões de texto. Olha o que eu vou fazer então. Vou dar um espaço através do componente spacer, ó, spacer, né? E aí eu vou utilizar o modify para colocar o que? Um rate, né? Modify rate, vou colocar aí, sei lá, 10 dp. Vai ter que dar um import aqui. Percebam agora, gente, que a gente vai ter, né? A gente vai ter agora um espacinho no nosso componente. Por que tá dando erro no rate? Boa pergunta, porque tá certinho, gente. É modify.rate passando. Ah, tá. Não é SP, é DP. Tô cego, gente. E agora eu importo DP. Achei que eu tinha digitado SP. Olha lá, o erro do rate sumiu. Esse spacer, gente, ele serve como um espaço. Se a gente visualizar aqui, ó, nós temos agora o espaço, né, um espacinho do nosso botão para a nossa caixinha de texto. Ah, ficou muito pouco. Beleza, gente, coloca aqui para 20. Porém, ó, se a gente observar, ele tem algumas coisas aqui que não está muito legal, né? Como ele está grudado, né, ó, no canto da nossa tela. O que acontece? Como cada elemento desse está dentro do meu componente column, eu vou agora dar um espaço para esses meus componentes. Como que eu faço isso? É simples, gente. Eu vou lá no meu column, né, e vou passar algumas propriedades para ele. Então, eu vou utilizar aqui, ó, modify, né, ó, uma variável modify, recebendo quem? Modify, pairing, né? E aqui no pairing, né, eu vou colocar aí 10 dp para todos os lados. Se a gente visualizar agora, perceba que eu coloquei uma margem interna no meu componente. Se a gente visualizar, ó, ah lá, agora tem uma margenzinha interna, né? Tá muito mais profissional essa nossa calculadora. O que eu vou, né, estar fazendo agora, né? Eu vou dizer que esse meu column aqui, né, ele vai ocupar todo o nosso espaço disponível para coluna, disponível. Como que eu faço? É só eu colocar aqui uma propriedade fill max size e ele vai ocupar todo o meu espaço. Além disso, né, eu vou dizer que o meu conteúdo interno, né, ele vai ter um alinhamento. Qual que vai ser esse meu alinhamento? Né, o alinhamento na horizontal, e esse alinhamento na horizontal, ele vai ter então o que? Um alignment center horizontal, ou seja, ele vai procurar centralizar dentro da minha coluna os meus componentes, ok? E na hora que a gente visualiza, tá lá bonitinho tudo centralizado. Falta eu colocar aqui o botão do resultado, clicar na soma e fazer um cálculo.
né? Então, eu vou copiar aqui mais um outline test, tá? Então, estou copiando aqui mais um outline test. Vou colocar aqui o resultado, depois de um outro espacinho, tá? Que eu estou colocando. E aqui no value, né? Eu vou chamar ele de resultado. Então, resultado. Aqui, resultado. Aqui, professor, mas tá dando erro. Por que que tá dando erro? Porque eu não declarei essa variável aqui em cima, né? Então, eu venho aqui, ó, e declaro agora uma variável também chamada resultado. Certo? Percebam, gente, que eu estou fazendo todo o meu layout de forma declarativa, né? Não mais... e o texto aqui vai aparentemente ser em branco. Não mais a gente trabalha com XML. Tá? Essa é a nova UI, a nova forma da gente estar trabalhando, criando telas, no Kotlin principalmente. Tá? Lembrando que essa biblioteca pode sofrer alguma outra mudança, porque ela ainda, como não foi lançado de forma oficial, pode ter sim alguma mudança. Tá aqui, gente. Aqui vai aparecer o resultado, ok? Aqui são os nossos componentes, né? E na hora que eu clicar no calcular, ele vai pegar esses dois valores e aqui exibir o resultado. Então vamos lá. A primeira caixinha é o meu elemento valor A, certo? A minha segunda é o valor B. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no meu onClick, tá? E vou estar criando aqui agora algumas variáveis, né? Então vou criar aqui um val. Qual que é a diferença do var para o val? O val é uma constante, o var é uma variável, tá? Então esse daqui eu estou declarando uma variável imutável, né? E aí o que que eu vou fazer? VA, vou chamar de VA, é igual a quê, né? Ao meu valor A, lá que eu declarei ali em cima, ponto to double. Por que to double? Porque eu vou dizer que o meu VA ele é do tipo double, certo? Então eu estou fazendo uma conversão, porque por padrão esse cara aqui me devolveria uma string. Então eu estou convertendo para double para não ter problema com o double que foi utilizado aqui. E aí eu vou criar uma outra variável chamada de val também, VB, que é do tipo double também, né? E aí eu vou fazer o quê? Que esse meu valor B ponto to double, certo? Vai ser um to double aí da vida. E aí, gente, o que que eu vou estar fazendo, né? Eu vou estar realizando um cálculo. Então, ó, eu vou estar fazendo aqui, né? Val soma é igual a quê? Ao meu VA mais ao meu VB, ok? E por fim, se a gente testar, ó, perceba que ainda não vai estar funcionando. Por quê, gente? Falta uma linha para resolver o problema, tá? Então aqui agora eu tenho os meus textos, né? Então aqui eu digito 1, aqui eu digito 2, e na hora que eu clico aqui no calcular, ó, não está exibindo aqui embaixo o resultado. Por quê? Porque eu não coloquei para exibir na caixinha ali de baixo o resultado. Como a minha caixinha de baixo, né, ela trabalha em cima dessa variável, desculpa, não é essa caixinha, né? Essa aqui de baixo trabalha em cima da variável resultado. Então, o que que eu vou estar fazendo, né? Eu vou dizer que o meu resultado vai estar recebendo a minha soma. Porém, como resultado, né, uma string é texto, eu preciso fazer uma conversão do meu tipo double, né, para texto. E aí, se a gente visualizar agora o que aconteceu, né, acredito que já é para estar funcionando, tá, gente? Então, vamos executar. Vou agora aqui digitar aqui, informe o primeiro valor, né? Então, vou colocar aqui o valor 2, informe o segundo valor, né? Vou colocar aqui o valor 9. Cliquei no calcular e aqui embaixo, como vocês podem ver, ó, apareceu o resultado. Tá? Então, nessa aula, a gente aprendeu como colocar aí um scaffold com toolbar, um conteúdo, né? Trabalhar com o outline, com as caixas de texto outline, que são essas caixas com borda,
né? O botãozinho aqui de somar, né? Como que a gente trabalha para estar modificando estados na nossa tela. Como que a gente faz, né? A gente cria aqui variáveis do tipo remember, né? E faz os nossos, aqui no caso, outline, test field, né? Que são as caixinhas de texto, trabalharem em cima dessas variáveis. Ok? Então a gente finaliza por aqui essa aula. Né? Na próxima aula eu vou refatorar esse código para a gente aplicar uma arquitetura que é muito utilizada no desenvolvimento mobile, que é a arquitetura aí do MVVM. Ok? Então, até nossa próxima aula.